meus senhores, meus internautas, meus amigos, meus pastores e todos aqueles que hão de me ouvir e me ver nesta hora. Nesta oportunidade nós vamos falar poucas palavras. Eu gostaria que você que está me vendo e me ouvindo prestasse bem atenção, que são coisas importantíssimas que vai servir para milhares de anos à frente e serviu para milhares de anos atrás. Nós temos aqui presente a irmã Maria Helena, a irmã Cananda, o nosso grande amigo e irmão Júnior, seu filho, que está conosco nesta hora. E nós vamos pedir à irmã Cananda para fazer a leitura do texto que nós vamos discorrer, que seria João no capítulo 10, verso 1 e 2. Por favor, irmã Cananda, leia. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Aquele que não entra pela porta das ovelhas, entra por uma outra porta, não é pastor, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é pastor de ovelhas. Dois textos pequenininhos, muito pequenos, mas é grandioso na sua vida e na minha vida. Há duas razões de ser pastor. Uma razão é que a pessoa é escolhido. Outra razão é que a pessoa é chamada. E agora o texto fala em verdade vos digo, João falando, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas entra por outra porta, é ladrão salteador, não é pastor. Mas o que entra pela porta das ovelhas, esse sim é pastor. Eu vou citar dois fatores aqui para poder compreender nesses minutos que eu quero falar, para poder você entender perfeitamente. O primeiro minuto é o seguinte: o que quer dizer entrar pela porta das ovelhas? Toda pessoa que entra na igreja no sentido de humildade, como sendo servo de Jesus Cristo, que está ali para servir, que está ali para ajudar, que está ali para somar, que está ali para poder honrar o nome de Deus, ele é considerado, como a Bíblia acabou de dizer, é considerado ovelha. Ovelha porque ele tem pastor. O pastor de todo aquele que entra na igreja desse sentido, Jesus Cristo é o pastor dele. Mas há uma outra maneira da pessoa entrar na igreja, no sentido de não ser humilde, no sentido de não entrar pela porta que os outros humildes membros entraram. Para você entrar para uma igreja, é preciso primeiro que você aceite Jesus. Em segundo lugar, é preciso que você comece a estudar a Bíblia para você entender o que Jesus quer com você. Em terceiro lugar, você, para poder confirmar o que o próprio Jesus Cristo fez, se batizou, foi batizado por João Batista, você precisa ser batizado.
E neste caminho você se torna humildemente uma ovelha de Jesus Cristo. E agora, toda aquela pessoa que é pastor, que é evangelista, que é diácono, que é qualquer outra ideia, se ele entrar para esse mesmo caminho, aceitar Jesus, aceitar a chamada, se preparar através da Bíblia, vir para servir, não para ser servido. A Bíblia está dizendo claramente o que a irmã Cananda acabou de ler, que esse que faz isso realmente é um pastor. Por que ele é pastor? Porque ele vai cuidar dos seus colegas, das suas ovelhas. A Bíblia diz que se entrar para o outro caminho, qual é o outro caminho? Outra porta. A pessoa que ele quer entrar por uma outra porta, achando que ele entrando pelaquela outra porta, ele é pastor. Não. Ele é um empregado. O empregado não é pastor. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Ele quer fazer o serviço dele de empregado. Esse não é pastor. E a Bíblia chama, infelizmente, essa pessoa de ladrão e de salteador, porque ele quer ser pastor, mas ele não se tornou humilde ovelha de Jesus Cristo. Agora, o outro lado, para terminar, é aquele que entrou como ovelha. Entrou para servir. Aceitou Jesus Cristo. Passou por todos os comandos da igreja. Humildemente tornou-se ovelha da igreja. Aquela pessoa que se tornou-se ovelha da igreja é ovelha de Jesus Cristo. Se ele é ovelha de Jesus Cristo, ele pode pastorear aquela igreja porque ele ama aquela igreja. Porque ele se tornou um dos iguais daquela igreja. Porque naquela verdade, ele sendo, na verdade, humildemente uma ovelha, ele pode ser pastor. Mas se na verdade ele não se tornar uma ovelha, como ele poderia ser pastor se ele não é ovelha? Então agora, para terminar, eu vou dar um conselho a vocês nesta noite. Se você pensa em ser pastor, torna-se primeiro ovelha de Jesus Cristo. Segue todo o ritual que a Bíblia manda. Estuda a Bíblia humildemente. Respeite a palavra de Deus. Respeite Jesus Cristo. Tenha Jesus como seu Salvador. Tenha Jesus como seu guia. Tenha Jesus como seu ensinador. Tenha seus irmãos da igreja como sendo a sua própria carne. Você, desta maneira, a Bíblia diz que você vai poder ser um grande pastor, que você entrou pela porta das ovelhas, que as ovelhas entraram. E se você quiser entrar não pela porta das ovelhas, entrar por outro caminho, você não é pastor, você é ladrão e salteador, ou então um empregado da igreja. E se você humildemente seguir todos os passos que a Bíblia nos ensina, entrando pelo caminho, pela porta das ovelhas, você se tornará um grande pastor, porque você foi chamado, você foi escolhido entre todas aquelas ovelhas para dirigir este grande rebanho. Que Deus abençoe, que você possa entender e nesta noite você possa ser um pastor, mas entrando pela porta das ovelhas, que é o caminho reto que a igreja determina que nós possamos seguir. Que Deus abençoe. Está assim terminado o nosso trabalho. Amém? Amém.